Pesquisas demonstram que mais de 50% da população vai sofrer de insônia em alguma fase de sua vida. É preciso que você saiba que existem dois tipos de insônia em si. A insônia primária, aquela que está relacionada a alterações no mecanismo sono e vigília. Então vamos dizer que seria aí uma insônia mais biológica, tá? Por conta dessas descompensações aí, muitas vezes hormonais. E uma insônia secundária, que é a mais predominante. Para você entender, a insônia primária, ela acomete aí cerca de 12 a 20% das pessoas com insônia crônica, mas a insônia secundária, ela acomete aí quase 80% das pessoas que relatam quadros de insônia crônica. E o que seria essa insônia secundária? Seria aquela que nós conhecemos a causa. Então, muitas vezes eu não consigo dormir porque eu tenho uma dor crônica, eu não consigo dormir porque eu tenho um familiar doente, eu não consigo dormir porque eu tô cheio de preocupações, eu não consigo dormir porque eu tô vivendo conflitos no meu casamento. Isso é muito importante que a gente entenda, que eu tô tomando medicações, que eu tô fazendo atividade física muito próximo ao horário do sono, e isso atrapalha muito o nosso sono. Então, assim, existe uma causa que desencadeia essa insônia e não é basicamente uma causa relacionada ao mecanismo sono e vigília. Ou seja, nós temos como controlar e recuperar os pacientes com insônia, na maior parte das vezes, tratando essas alterações cognitivas, comportamentais, emocionais. É o que hoje está descrito na literatura. E é por isso que muitas vezes só a medicação não resolve o problema. Existem alguns quadros, alguns níveis, né, alguns fatores predisponentes aí à insônia. Então se sabe hoje que os idosos, 30% da população que sofre de insônia crônica são idosos. As mulheres sofrem mais com insônia, pessoas que têm trabalhos noturnos, que têm essa alteração de sono, pessoas que têm poder socioeconômico um pouco mais baixo. Então é preciso que a gente avalie todos esses fatores. Existe um hormônio, acredito que você já tenha ouvido falar, que infelizmente as pessoas estão tomando aí por conta própria, tentando ajustar esse sono, mas que pode até piorar o quadro, que é a melatonina. É um hormônio produzido na nossa pineal, tá? No nosso cérebro. É um hormônio que a produção começa aí a ser desencadeada com a redução da luminosidade do dia, ou seja, 6, 7 horas da noite, 8 horas da noite. Tem um pico, né, da produção dessa melatonina em torno de 3, 4 horas da manhã, e depois se reduz essa melatonina para que você possa despertar pela manhã. Ou seja, nós somos dependentes da melatonina para induzir o nosso sono. Essa melatonina, para ser produzida, precisa do triptofano, precisa de nutrientes para ser produzida. A melatonina, ela é produzida a partir da serotonina, ou seja, pessoas que têm baixa produção de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, provavelmente vão reduzir os níveis de melatonina. Por isso a relação de depressão, de ansiedade com a insônia. Então você começa a entender todo esse processo, tá? E o que se fala hoje de tratamento para insônia? Padrão ouro, que está descrito na literatura científica, é a técnica aí da higiene do sono. Ou seja, vamos avaliar o que esse paciente está fazendo para que esteja atrapalhando esse sono. Muitas vezes o paciente mesmo perpetua a insônia em sua vida quando ele senta na cama à noite, fica no celular, a luz do celular, a luz da TV, tudo isso atrapalha essa produção de serotonina adequada, tá? Então a gente tá atrapalhando o nosso sono com isso. A cama é o local para dormir,
tá? Dormir e fazer sexo, a gente brinca. Mas isso está descrito na literatura, tá bom? Não é local que você tem que ficar no computador, ficar no celular, não é lugar para você ler. Então você tem que cuidar dessa higiene do sono. Você não pode tomar chás ou consumir alimentos que tenham aí substâncias que são estimulantes, ou seja, café, chocolate, chás aí como chá verde, porque induz a uma ativação, você não vai conseguir desencadear esse processo do sono. Na verdade, a insônia ela está caracterizada dessa maneira. Ou o paciente tem dificuldade de iniciar o sono ou manter esse sono, o ideal é que você deite na cama e durma em menos de 30 minutos que você já deitou para dormir. Ou então aquelas pessoas que não acham que o sono é reparador, ou seja, acordam cansada, ficam cansadas durante o dia, e isso está relacionado à insônia. Mesmo que essa pessoa descanse, né, durma, ela não consegue descansar, vamos dizer de uma forma mais profunda. O sono, gente, ele é dividido em duas etapas. O sono, na verdade, em 4 etapas, mas ele é subdividido em, para vocês entenderem, sono REM e sono não REM, tá? Os dois sonos são muito importantes. Geralmente nós temos 4 ciclos de sono por noite, 6 ciclos de sono, que varia de 90 a 120 minutos entre sono superficial e sono profundo. Sono superficial e sono profundo. O sono superficial é o sono que você sonha. Ele é mais superficial, a gente tem um rápido movimento dos olhos. E é neste momento que você faz a reparação emocional. E é neste momento que você faz a memorização de tudo que você aprendeu durante o dia. Então, olha como é importante esse sono superficial. Agora, o sono REM, que é aquele sono mais profundo, é aquele que você não sonha, tá? É aquele que não tem o rápido movimento dos olhos. Obviamente que ninguém sabe disso, né? Não consegue ver isso, mas enfim. É nesse estágio que você tem um sono profundo, que você faz a reparação biológica. É neste momento que você produz diversos hormônios, como leptina, que está relacionada à saciedade. É neste momento que você produz aí o GH, que é o hormônio do crescimento, que mantém a formação, mantém a estrutura do seu organismo, e outros tantos hormônios e substâncias que são produzidas. Então é preciso que você entenda que o sono realmente é reparador. Se você não tem um sono adequado, você vai ter consequências graves. Você precisa tirar do seu quarto celular. Você precisa desligar o seu celular. Nada que seja elétrico no seu quarto, que fique ligado, que tenha luz, porque isso atrapalha o seu sono em si. Precisa fazer essa higiene do sono, precisa controlar os níveis hormonais, o que você está fazendo durante o dia, se está fazendo atividade à noite, física, se você está tomando alguma coisa, se você come muito próximo ao horário, né, de dormir. O ideal é se alimentar no mínimo 3 horas antes do sono, no máximo mais próximo, um chazinho, uma fruta bem levinha, mas mesmo assim a gente tem que ficar atento. A melatonina, que é o hormônio então que induz o nosso sono, ele pode estar reduzido se você tem resistência à insulina, ou seja, os pacientes que se alimentam de forma inadequada, que se alimentam com muito carboidrato, muito açúcar, que geram uma resistência à insulina, os pacientes diabéticos têm prejuízo na produção de melatonina em si, tá? Então é preciso avaliar, pessoal, todos esses fatores, e não tomar uma medicação achando que vai resolver o seu problema. Mais uma vez, você vai tapar o sol com a peneira. Você pode até tomar a medicação, contanto que seja algo que você entenda que é por uma fase. Você não pode tomar uma medicação o resto da sua vida. Tá errado, tem alguma coisa errada. Inclusive, os fitoterápicos que muitas vezes a gente orienta, da linha ortomolecular, nada é eterno. Você tem que corrigir a causa do problema. A própria melatonina, com muito cuidado, não façam uso da melatonina sem a indicação profissional adequada. Por quê? Porque você pode acabar
com a produção da melatonina pela sua pineal. Ou seja, você pode suprimir a sua pineal e você assim vai ficar também com prejuízos. A questão emocional envolvida com a insônia. Primeiro, se você acorda de madrugada e não consegue voltar a dormir, geralmente é se despertar em 3, 4 horas da manhã, você está vivendo um conflito ativo, ou seja, você está vivendo um problema hoje. O seu corpo te desperta para levantar e resolver o seu problema. Existe um porquê disso. Ou então, se você deita na cama para dormir e não consegue dormir também, agitado, você está agitado porque o seu sistema nervoso simpático ele está ativo. Ele está te pedindo, resolva esse problema para eu me acalmar. Então, também aqui você está tendo um prejuízo por conta dessa alteração relacionada aí ao hormônio em si, relacionada ao estresse em si, tá? Agora, se você fica um tempão, rola para um lado, rola para o outro, você fica muito tempo sem conseguir descansar, pode ser também uma fase de reparação de um processo que você vem vivendo de estresse por longo período. Eu brinco assim, ó, que quando um cachorrinho tá doente, ele geralmente não dorme, tá? Ele fica, você pode olhar lá que ele não se sente seguro, porque ele tá indefeso. Então ele vai ficar desperto. Nosso corpo precisa se sentir protegido para descansar. Então assim, tem essa relação também de você estar numa fase de reparação de um processo que você vem tendo por muito tempo. Então isso é muito importante que você analise também. Então, a dica é essa. Vá buscar a causa da sua insônia e pare de tapar o sol com a peneira. A própria literatura médica científica fala sobre higiene do sono, fala sobre terapias cognitivas comportamentais. Não, você não resolve a sua vida tomando medicação. Você pode sim tomar um chazinho de camomila, você pode tomar aí uma valeriana, algumas coisas que ajudem a você a relaxar, mas mesmo assim você tem que pensar na causa do seu problema. Então é isso por hoje. Se você gostou, compartilha, curta o nosso vídeo e vamos levar cada dia mais informação de qualidade por aí. Até mais!